Fala, galera do canal Rock Aviation, tudo bem com vocês? Galera, hoje nós vamos bater um papo aí no nosso quadro Papos da Aviação com um cara incrível, um cara nota 1000, tem um canal no YouTube chamado Aerocast. Galera, com vocês, Gabriel Toledano. Ô, Rodrigo, obrigado pelo convite, muito legal estar aqui podendo participar do início do teu canal no YouTube, né, cara? Já tem alguns vídeos aí de algumas entrevistas, mas daqui a pouquinho você vai começar a bombar aí, cara, e eu vou estar lá no início como um dos convidados. Pô, obrigado, cara, obrigado por ter aceito esse convite, esse carinho aí com um canal pequeno. Gabriel, como começou essa paixão por aviação? Você lembra quando foi a primeira vez que você olhou para o céu, viu um avião e ficou deslumbrado, falou, não, eu amo isso, é isso que é a minha paixão, que é uma das razões do meu viver? Quando eu era criança, tipo, sei lá, uns 6, 5 anos de idade, por aí, eu já era meio taradinho, assim, em avião. Eu já gostava do barulho, já gostava de ver alguns aviões. Eu morava numa vila no Rio de Janeiro, era bem longa a vila, assim, e tinha a rota do Santos Dumont, a rota de aproximação do Santos Dumont passava, não em cima, mas ao longo, assim, do meu cenário de céu azul entre prédios. E um dia, com 8 anos de idade, cara, eu nunca mais vou me esquecer isso na minha vida. Eu contando pra você aqui, eu tô como se eu estivesse vivendo o momento novamente. Eu tava brincando na vila, era um domingo. Hoje eu sei que era um 7 de setembro. E começou a ter um barulho ensurdecedor. E eu não conseguia entender o que estava acontecendo. De repente eu olho pra cima, passa um avião branco com 4 motores e 2 aviões de caça, um em cada ala. Cara, aquele barulho daqueles 8 motores a jato de 2 caças, imagina, passando muito baixo. Hoje eu estimo que devia estar uns 1.500 pés, alguma coisa parecida com isso. Eles literalmente passaram em cima da minha vila. Olhando hoje, conversando com alguns amigos que são pilotos de caça, eles falaram que provavelmente era o avião presidencial, o 707, o KC-137, o Sucatão, com 2 aviões F-5, um em cada ala, para poder fazer a escolta da apresentação de 7 de setembro. E para mim aquilo foi uma experiência sensorial, além de uma experiência visual. Cara, não sei se você já teve a oportunidade de ir num show aéreo, de ter um F-5 passando. Basta um, já tá tremendo teus órgãos internamente. 2, com um 707 ainda, cara. Olha, foi um negócio... uma experiência de outro mundo, e eu nunca mais vou me esquecer. Então, pra mim, foi a primeira experiência sensorial que realmente me fez, cara, eu tô apaixonado por isso. Foi nesse dia. Que faz arrepiar dos pés à cabeça, né? Eu lembro que eu ia bastante nos domingos aéreos lá no Campo de Marte, em São Paulo, e aquela época, né, anos 80, não tinha muita restrição, assim, então os caras davam toga e iam com tudo. E, cara, uma vez eu estava sentado do lado civil ali, você conhece Campo de Marte? Nunca tive o prazer de conhecer, mas claro, por foto, por vídeo, sim. Tem o PAMA, que fica de um lado da pista, e tem o lado do aeroclube, né, que fica ao lado oposto. E nós estávamos sentados, o comandante, hoje comandante Decleva, ele voa na Azul, e um amigão parceiraço meu, Osnik, ele é um exímio montador de plastimodelismo, ele tem um trabalho incrível. E nós estávamos sentados lá, próximo ao aeroclube, e nós vimos, na perna base, um F-5, lá atrás da final da 09 de Guarulhos. Cara, a gente foi acompanhando visualmente, ele fez a perna base, entrou na perna do vento, perna base, pum, veio. Quando ele estava passando na nossa frente, a gente não estava ouvindo barulho nenhum. Incrível, a gente ficou assim. Daqui a pouco deu aquele estouro. Cara, olha, um dos melhores sons é o barulho do F-5 dando um belo Mach .98 ali que foi incrível, impressionante. E você sabe, Rodrigo, que... bom, você está falando sobre... A gente está falando sobre barulho, né? De avião, de caça, especialmente. E os shows aéreos, antigamente, uniam exatamente a tua paixão, que é a minha também, música e aviação.
as coisas começaram a degringolar em algum momento, que eu não sei quando. Eu não vou entrar em política aqui, absolutamente não falo sobre isso. Mas as coisas começaram a degringolar de alguns anos para cá. E hoje em dia, você vai num show aéreo, tudo bem que já tem 2 anos que não tem, né, por causa da pandemia. Mas hoje em dia você vai no show aéreo, cara, você não faz nem ideia do que era um show aéreo na década de 90, na década de 80, 70. Cara, era outra realidade, era uma música boa de verdade, um rock de verdade, aquele rock anos 80, clássico, sabe? Exato. E o avião passando e aquela atmosfera, todo mundo gritando. Cara, é um negócio enlouquecedor que a gente não tem mais hoje em dia. E a aviação, logicamente, me marcou muito no início da minha adolescência, né? Por causa do Top Gun, as músicas do Top Gun. Fantástico. Pô, cara, sensacionais. Van Halen também me marcou muito nos shows aéreos ouvindo. Nossa, era muito legal. Sim, fantástico, fantástico. E a ideia do canal surgiu quando, o Aerocast? O Aerocast, bom, eu tenho podcast desde 2012, tá? Eu vou te contar a história do podcast e eu já chego no canal. Eu queria ouvir podcasts de aviação em português e eu não tinha nenhum. Então eu eu tinha um amigo na época, que não é mais amigo, mas eu tinha um amigo que eu sugeri para ele tinha um blog, e eu sugeri para ele fazer um podcast. Ele seguiu a minha ideia e fez o podcast do blog dele, e fez até um sucesso relativo lá no início, em 2011, mas não estava me satisfazendo. Era um podcast sobre treinamento de aviação, não era um podcast sobre aviação do dia a dia, ou histórias, casos, não era isso. E eu, cara, mas eu quero ouvir. Eu falei, cara, já que não tem nenhum, vou fazer o meu. Não sabia, não fazia a menor ideia como é que editava áudio, como é que gravava. Eu comecei a gravar com um microfone de 10 reais. Você lembra aquele microfone de base com uma pontinha pra cima, assim, de plástico? Da década de 90? Era um microfone daquele, horrível. E eu não sabia absolutamente nada. Hoje, se eu ouço o meu primeiro podcast, eu falo, meu Deus do céu, né? Como era ruim, mas na época eu tava me divertindo, porque eu tava fazendo exatamente o que eu queria fazer, o que eu queria ouvir e o que eu queria fazer, do meu jeito. E aí começou o podcast, as pessoas começaram a gostar e as coisas foram evoluindo devagarzinho, né, de pouco em pouco. E em 2017 eu criei meu Instagram, do Aerocast, né, e ainda não tinha o YouTube. E olha que eu pensei em fazer YouTube em 2014. Eu falei assim, poxa, acho que eu posso transformar o podcast em vídeo em 2014. Minha conta do YouTube é de 2006. Imagina se eu tivesse começado em 2006. Cara, enfim, mas aí não deu certo, a vida foi levando para outros caminhos, me mudei para Curitiba e em 2018 eu criei o canal do YouTube. Por quê? Não sei se você vai lembrar aquele acidente que teve com o Southwest, que teve uma falha não contida, que uma das blades acertou a janela do 737, acabou sugando metade do corpo de uma mulher para fora. Sim. Você deve lembrar disso, né? E eu tava... Isso aconteceu, acho que no início da madrugada, ou final da noite aqui no Brasil. E eu já estava sabendo de tudo que estava acontecendo, já tinha muitas informações que não estavam saindo na mídia, né? A gente sabe bem como a mídia ainda é dessa maneira. E eu falei assim, meu Deus, mas ninguém fala nada do jeito que é realmente e tal. Dormi. E nesse dia eu acordei muito cedo, no dia seguinte, umas 6:30, e eu fui abrir para ver se tinha alguma coisa, e ninguém ainda estava falando. Não é possível que ninguém esteja falando. Ah, não. Peguei minha câmera, sem saber editar vídeo, eu só sabia editar áudio, sem saber nada, liguei a câmera e comecei a falar, pessoal, é isso aí, isso aí, isso aí. O primeiro vídeo deu 80 mil views. Opa, peraí. Tem alguma coisa aqui. E aí comecei, não parei mais. Quer dizer, parei durante um tempo, estou passando por alguns problemas bem pessoais, inclusive. Eu parei 4 meses do canal. E esse último vídeo que eu lancei, o vídeo de volta, depois de 4 meses parados, deu 500 mil views. Então... Não, que maravilha. As coisas são muito legais. As pessoas são muito, muito gentis comigo. Que bom, que bom. O seu último vídeo foi o do acidente lá na Rússia com o protótipo, né? Não, foi o da evacuação de Cabul.
Ah, é verdade, da evacuação de Cabo, exatamente. Exatamente. Que coisa, né? Que coisa aquilo ali. Exato. Que situação. Às vezes eu olho aí o ADSB aqui e vejo a movimentação militar ali na área, tá bem intensa, vários C-17, enfim. Você Tá sabe bem... que vão tirar por completo agora na terça-feira, né? Isso, terça-feira. A Austrália já parou, né? A Austrália já não... A Austrália e Nova Zelândia já não tá voando mais para lá, não tá retirando mais ninguém. Eu vi hoje a notícia. E terça-feira para tudo. Como que será para esse povo, né? Espero que... Eu não consigo nem me imaginar, cara, na situação deles, assim. É muito diferente da nossa realidade. Claro, a gente, como eu falei lá no vídeo, né, algumas pessoas entenderam errado, inclusive. Ah, que o Gabriel tá falando que o Brasil não tem problema. Claro que a gente tem problema. Mas comparado ao que essa gente tá passando lá, cara, atentado terrorista no aeroporto, cara, a gente não tá nem perto disso. Nem Sim. perto. Fora que, assim, a mídia está centralizando nesse problema do Talibã e está esquecendo ali o problema que a gente está no meio de uma pandemia. Então, assim, a chegada de suprimentos, de vacina, de insumos, é bem complicado. Mudando de assunto, Gabriel, vamos falar de coisa boa, de coisa... TechPix. Né? É boa, maravilha. As camisetas do canal, como que surgiu a ideia de você fazer a camiseta? E vou te falar, fã da sua loja. Obrigado, cara. Em 2012, assim, junto com o podcast, cara, exatamente a mesma ideia. Eu gostaria de vestir camisetas de aviação de qualidade e não tem. Porra, como não tem? Como não tem? Tem, vai ter, a minha. E aí eu comecei a fazer, cara, e olha... Você sabe que quando a gente atinge sucesso é quando as pessoas começam a copiar a gente. Sim. Foi depois de poucos anos, 2013, 2014, começaram a copiar meus desenhos, assim, que são todos originais. E aí eu comecei a falar, então eu tô fazendo sucesso. E hoje em dia, infelizmente, tem pessoas com muito pouca criatividade que enfim, não vale nem a pena comentar, mas estamos aí desde 2012 com a loja, a loja de aviação no Brasil com mais tempo de casa, né, até hoje, e estou muito feliz com o que eu faço, muito satisfeito com o meu produto. Inclusive, o moletom vai sair aí na próxima semana para poder começar a vender na loja. Muito legal. Loja só virtual, né? Sim, só virtual. Eu tenho algumas parcerias locais, mas nada muito grande. Eu faço o grosso da venda virtual. Legal. Aquela compra que você fez de materiais da VASP, eu tenho uma curiosidade enorme em saber. Foi lá em Congonhas que você foi fazer essa compra, que você foi... Eu consegui isso, cara, antes de ser famoso, essa história do leilão da VASP, aquela coisa toda, que teve um cara, inclusive, que comprou uma porrada de coisa, agora tá vendendo, né? Sim. Foi antes disso, cara. Eu não sei se você vai lembrar. Teve uma época que não vou falar o nome, mas uma jornalista de aviação criou uma notícia de que o Airbus A300 da VASP em Guarulhos sumiu da noite pro dia. E todo mundo ficou louco. Como assim? Ninguém avisa que sumiu o avião, para onde levaram, abduziram o avião. Não, é muito mais simples do que parece. Um cara um sucateiro arrematou o avião, foi lá de madrugada com o trator, destruiu o avião, trouxe a sucata para casa dele, né, pro terreno dele, e tirou o avião dali. Simples assim. E aí falaram que o avião tinha sumido, aquela coisa toda assim, cara. Meu Deus do céu, as pessoas perdem a noção. E aí eu tentando, né, graças a Santos Dumont, eu tenho bons amigos aí na aviação e eu consegui chegar até esse sucateiro. E aí era em Suzano, no interior de São Paulo. Longe pra caraca. Mas eu fui, né, para isso, né? Desembarquei em São Paulo, fui com esse meu amigo até lá e a gente entrou, meu irmão,
era uma Disney, assim, pra mim, entendeu? Tinha uma porrada de poltrona, uma porrada de Blade. Falei, caraca, meu irmão, tu tá vendendo isso aqui? Ele, eu tô vendendo e tal, beleza. Aí fiz uma negociação com ele, eu e meu amigo também. Nós dois fizemos alguns lances lá pra ele. E eu arrematei uma poltrona, que é essa que você já viu no vídeo, e todas as blades dos motores dele, do A300 da VASP, o Papapá, Sierra November Mike, são minhas. E fora o trolley também, eu comprei um trolley. Fora o trolley. Pô, legal, que oportunidade, né? Eu imaginei que você tivesse ido lá nos hangares da VASP e tivesse entrado lá e tivesse havido algum tipo de leilão lá, porque, assim, infelizmente a gente não preserva a nossa história, né? Demais. Principalmente a história aeronáutica, ela é pouco preservada, né, no nosso país. E me cortou o coração ver na televisão, através da televisão, as escavadeiras destruindo os 737, os breguinhas da VASP, lá no pátio em Congonhas. Mas, Rodrigo, esse comportamento, ele não é de agora, ele já vem há um tempo. Se eu não me engano, em 2004, cara, eu não vou lembrar. Foi quando o Sucatão saiu de operação na Força Aérea. Cara, tem uma imagem que dói no coração de ver justamente isso, uma escavadeira batendo por cima do cockpit do Sucatão e, cara, é como se tivesse se batendo na cabeça de uma pessoa, assim, pra mim, sabe? Me doeu como se fosse uma pessoa. E, cara, várias outras coisas aconteceram. A morte o assassinato, eu posso falar assim, assassinato do DC-3, o Vitor Bravo Fox lá no Rio de Janeiro também. Aliás, não sei se vale a pena falar, mas o pessoal de um museu, né? Não posso falar qual é o museu, senão vai me dar problema. Um pessoal de um museu disponibilizou justamente as escavadeiras para destruir o avião. Um museu que foi criado para preservar, oferece as escavadeiras para destruir. Enquanto isso, Rodrigo, tem gente lá na Europa, tem gente na Ásia, tem gente nos Estados Unidos, na Austrália, recuperando o avião da lama. Sim. Todo enferrujado e colocando para voar. Sim. Infelizmente, Gabriel, aqui no nosso país é a falta de cultura, né? A falta de cultura do nosso povo mesmo, porque assim, hoje ninguém vai em museu. Quem vai em museu? Eu morava em São Paulo, próximo ao Museu do Ipiranga, e, cara, trabalhei ao lado do museu, muitas vezes na hora do almoço, ia passear no museu, pagava o ingresso e entrava, ia visitar, apesar de conhecer de cor e salteado o museu, mas assim, você entrava quando muito tinha uma excursão escolar. Se não, ninguém, 2, 3 pessoas, o Museu As Moscas, enfim, parece que a nossa história não importa, né? Infelizmente. Mas olha, o nosso trabalho também é esse, de divulgar a cultura aeronáutica, divulgar e fazer com que as pessoas se entusiasmem fazendo uma visita em algum lugar. Essa é a nossa responsabilidade também. Não é só falar do que a gente gosta, isso é importante, claro, mas também a gente tem essa responsabilidade, cara. Tá nas nossas mãos isso aí, não só na minha e na tua, mas de todos os criadores de conteúdo. Né? Então, uma coisa que eu fico extremamente preocupado com o acervo do Museu da TAM. Eu não fico tão preocupado porque ainda tem capital privado, né? O museu é da família Amaro e eles são milionários, né? Muito mais do que milionários. Então, eu não me preocupo tanto por isso, mas e no dia que como é o nome dele? O irmão do comandante? Cara, me fugiu a palavra, mas é o irmão do comandante Rolim que cuida lá. No dia que ele morrer, e aí? Quem garante que os herdeiros dele vão dar continuidade? É isso que me preocupa. É verdade. Não me preocupa por enquanto, né? Enquanto ele tá vivo, mas vamos ver. Tinha uma história... Que história virou aquela parada do Campo de Marte, cara? Queriam trazer um museu pra lá e depois faziam um colégio militar. Que história deu isso aí? Por enquanto tá estacionado. Eu não ouvi falar mais nada, né? Ainda bem. Deixa como tá. Deixa o PAMA lá...
deixa o Aeroclube lá, Hospital da Aeronáutica também, deixa tudo lá como é que tá e não, assim, eu não ouvi falar mais nada. Não sei o que tá. Parece que iriam trazer o acervo para cá, né? Queriam trazer o acervo para cá, transformar a Marte em um parque, enfim. Mas assim, até onde eu sei, a história tá no gelo. Quanto mais no gelo ficar, o Gabriel, melhor, entendeu? Quanto menos se mexer com isso. Eu lembro que quando eu tinha por volta de 17, 18 anos, eu ia bastante no antigo Museu da Aviação, que ficava no Parque do Ibirapuera. Uhum. Cara, lá tinha o Jaú, tinha um bandeirante, eu não vou lembrar qual, mas foi um dos primeiros bandeirantes da Força Aérea Brasileira, tá? Tinha diversas aeronaves, tinha um Gloster Mitchell, tinha... enfim... Eu tinha o avião da Ada Rogato, que ninguém fala da Ada Rogato, e eu acho ela uma exímia aviadora, enfim, a história dela é fantástica, uma hora eu conto a história dela aqui no canal. E, cara, eu vi aquele museu, não vou dizer o nome das pessoas, mas eu vi aquele museu ser depenado. Aquele museu tinha uma biblioteca fantástica. E eu vi pessoas levarem do museu inúmeros artigos de aviação antiga, aviação histórica, livros, enfim. É uma pena. O que você faz nas horas livres, nas horas vagas que você não está mexendo com a aviação? Qual que é o teu hobby? Você tem um segundo hobby? Tem algum... O que eu não faço quando eu não estou gravando? É melhor. Essa é a pergunta mais certa. Cara, eu tenho vários hobbies. Eu tenho... recentemente comecei novamente a montar plastimodelo. Que mais? Eu tenho marcenaria, é um dos meus hobbies preferidos, inclusive. Jardinagem, me acalma bastante. Nossa, tanta coisa, cara. Ler, gosto bastante de ler. Estudar, gosto de estudar demais também. Então, nossa, é muita coisa, cara. Às vezes eu até me perco um pouco nos meus hobbies, assim. Eu preferia ter menos interesses em coisas. Legal. É bem difícil pra mim. De leitura, qual a leitura que mais te apetece? Biografias e... ficção não me agrada. Biografias de personalidades que eu admiro, especialmente pessoas que tiveram algum tipo de superação, para entender como que elas superaram. Muita coisa de história, eu gosto bastante de história, muito. O último livro que eu estou lendo, infelizmente eu não vou poder falar, porque vai virar um vídeo que já roteirizei através desse livro, o vídeo, e provavelmente vai ser essa semana que vem. Legal. Mas, cara, é uma história bizarramente inacreditável de aviação e vai ser muito legal. Show. E time do coração? Red Sox. Do Brasil nenhum. Eu não gosto de futebol, cara. Não é que eu não gosto, simplesmente não me atrai, entendeu? Não gosto de jogar, não gosto de assistir, então não tenho time. Mas fui flamenguista por obrigação da família quando era criança. Ah, legal. Cara, empresa aérea favorita? Pô, você tá brincando comigo, né? Impossível, tem uma porrada de coisa. Tem tatuagem da Varig, cara. Deixa eu te mostrar. Pode tirar a camiseta? Você não... Claro, opa, fica à vontade. Consegue ver? Lógico. Perfeito. Acho que dá pra saber qual que é a minha preferida. Das pinturas da Varig, qual que é a tua preferida? Cara, difícil. Mas eu acho que aquela do MD-11 do Vitor Papapá é show de bola. Aquela que tem umas estrelinhas subindo até no leme, da barriga até o leme. Sim. Cara, pra mim, né, e eu sou suspeito pra falar que o meu avião preferido é o MD-11, mas aquela pintura, cara, é show de bola. Não tem pra ninguém.
Eu vou te falar que é assim, o primeiro voo que fiz na vida foi a bordo de um Electra e na despedida do Electra. Tava eu, o Capitão Bob, Dani Glickmanas, tava um monte de gente lá no Que legal. despedida do Electra, né? Nós fizemos Congonhas, Santos Dumont no Vitor Juliette Oscar. Então aquela pintura do Electra, por ser o meu primeiro voo assim, cara, Sim. top. É a top da Varig. É a top da Varig, assim. Putz, de longe. A pintura clássica, aquela pintura clássica que acompanhou, acho que da década de 60 até... Final da década de 60 até o 1992, eu acho, ou 93, um negócio assim, eu não lembro exatamente. Essa pintura, cara, é absolutamente uma das mais bonitas do mundo. Que é a chamada Ícaro, né? A pintura do Exatamente. Ícaro lá e tal. E, cara, é uma pintura assim que me deixa... Cara, nostálgico. Nossa. Pinturas de empresas aéreas fora do Brasil, qual a que mais te agrada? Assim, que mais te... De fora do Brasil, eu gosto muito da... É super simples, mas é o do 777 da Air New Zealand, aquele preto com aquela folha prateada. Sim. Porra, cara, pra mim aquilo ali é uma arte, aquilo ali, sinceramente, muito bonito. De fora do Brasil, atualmente, se você me perguntar, é a pintura do Ararinha Azul, da Azul, um Embraer E195 E2. Sim. Para mim é a pintura mais bonita atualmente, né, no Brasil, mas fora do Brasil é essa da Air New Zealand, com certeza, de longe. Eu acho que a Azul acertou, assim, fez um bingo nessa e, cara, perdeu naquela pintura do Mickey, da Disney. Cara, aquela pintura, o que é aquilo? Perdão, a Azul, uma ótima, excelente companhia aérea, mas aquela pintura dá um negócio assim, não sei o que explicar. É difícil. Esse sentimento que você tem é o sentimento que eu tinha com o bananão da Gol. Lembra dos irmãos... como é o nome? Aqueles grafiteiros lá. Cara... Não é Cobra. Cobra, não, será? Não é do Cobra, não lembro. Eu não sei, mas era uma pintura toda grafitada e a gente chamava de bananão. Cara, horrível aquela pintura, na minha opinião, né? Questão de gosto, mas... Sim. Tem quem gosta da pintura lá da Disney, da Azul, ótimo, legal. Assim, gosto é que nem nariz, cada um tem o seu e trata dele como quiser e vida que segue, né? E vamos que vamos. Você sabe que sobre pintura, desculpa te interromper, que eu acho interessante. Quando eu era adolescente, eu devia ter uns 16, 15 anos de idade, por aí. Eu comecei a pintar aviões para o Flight Simulator na época. Legal. Cara, era um tesão de fazer isso. Era muito legal. Tinha a Avicim que eu colocava as minhas pinturas lá. Porra, bombava, meu irmão. Tinha tipo 10, 15 mil, 20 mil downloads na época. No mundo, né? Logicamente. Mas, pra época, com 15 anos de idade, cara, tava bombando, sabe? E as pinturas eram legais pra caramba. Eu gostava muito de fazer. Inclusive, na época, nas raras ocasiões que eu tive contato com meu pai, foi uma dessas ocasiões eu pedi para ele que ele conseguisse a pintura, o código da tinta dessa pintura que a gente falou, da clássica da Varig, icônica, que ele pegasse o código da tinta com o pessoal de marketing, para eu poder fazer a pintura exatamente do jeito que era. E o pessoal de marketing não deu, você acredita? Não deu? Não pode pintar avião da Varig, é só avião da Varig, né? Tá bom. Aí foi por aproximação. Mas ficou bonito, ficou legal. Seu pai, ele trabalhava na Varig? Ele foi comandante da Varig durante 28 anos. Até 2004, ou 2000, não. 2004 foi quando teve a leva de demitidos lá da... Ele iniciou voando que equipamento, você lembra? Ele começou no 707, depois foi pro 737-200, depois foi pro Electra, depois foi pro MD-11, depois foi pro 777... na Emirates, né? O último avião da Varig foi o MD-11. E aí ele encerrou na Azul depois, voando Embraer E1. Legal. Bela carreira, hein? Bela carreira. Falando em aviação nacional,
o que você acha que precisa para a aviação nacional melhorar? Essa é uma pergunta de $1 milhão. Tirando pandemia. Tirando pandemia? Vamos... Menos regulamentação. Regulamentação? Menos regulamentação. Você acha que é muito burocrático? Não é que é burocrático. É quase impossível você começar uma companhia aérea no Brasil. A barreira de entrada é muito grande. As pessoas não têm muito essa noção, né? Eu tive a grata oportunidade de ter trabalhado em 2 companhias aéreas e eu tive a chance de ver como as coisas eram por dentro. A barreira de entrada para você começar a operar aqui no Brasil é muito grande. E a barreira de saída é muito baixa. Então, é muito difícil para tu começar a operar e é muito fácil para você quebrar. Sim. Lá nos Estados Unidos, cara, é praticamente o inverso. A barreira de entrada é muito baixa e a barreira de saída é até que altinha. Se você não fizer muita besteira, você fica no mercado ali, cara. Sim. Entendeu? Então, aqui é muito difícil. O ambiente de negócio aqui no Brasil, especialmente de aviação, porque a gente recebe em real a passagem, né, e gasta em dólar. Gasta em dólar. É complicadíssimo. O ambiente de negócio de aviação no Brasil é muito complicado. E a ANAC, infelizmente, ela já melhorou bastante, tá? Antes eu era um crítico ferrenho da ANAC, mas ainda tem muito caminho para melhorar. Muito caminho. Você acredita que se diminuísse um pouco o custo Brasil para as aéreas, para o setor aéreo, poderia dar uma alavancada também ou não é por aí o caminho? Olha, é um pouco de tudo. É um pouco de tudo. Não é isso que vai ser a bala de prata para salvar a aviação, não é isso. Mas isso também ajuda, né? Logicamente, a gente sabe, o maior custo de uma companhia aérea é combustível e salário, né? Então, se você diminui um pouquinho a carga de imposto do salário do aeronauta, pô, já ajuda bastante. Se você diminui um pouquinho o ICMS do combustível, também já ajuda bastante. Pô, cria um hub de abastecimento aqui em algum lugar desse Brasil. Cara, o Brasil é imenso. Pô, cria algum lugar aí, cara, sabe? Tenta atrair investimento, isenta a companhia aérea, se tiver a sede na tua cidade, ela isenta por 20 anos de imposto. Cara, faz alguma coisa, entendeu? Mas não dá para continuar do mesmo jeito. Sim. Já ponderou em ser piloto? Não, eu diante da situação, olha que coisa. Eu comecei o meu curso lá quando era 16 anos de idade, ele estudando sozinho, por conta. E aí fiz o curso, fiz tudo, fiz faculdade de aviação, fiz ciências aeronáuticas. E aí eu comecei a ver, cara, que os meus amigos que já tinham se formado antes de mim, eles estavam começando a ganhar os seus empregos e começando a voar e tal. E eu deixei de ter contato com eles simplesmente pelo trabalho, pela rotina. E eu comecei a ver quanto que eles ganhavam. Eu comecei a me assustar. Falei, calma aí, peraí, bicho. Mas você começar ganhando R$7 mil para levar 300, 400, 500 vidas por dia em segurança, não me parece um salário justo. Então, isso naquela época, imagina, o salário continuou o mesmo. Então, eu falei assim, quer saber, bicho? Não é esse o caminho. Quero não, obrigado. Porque é curioso, né? Quem faz o curso de piloto fica muito fechado, a cabeça fica muito fechada em pilotar. A aviação é tão rica, cara. Tem tanta coisa legal para fazer na aviação. Cara, a aviação pilotar... é tão vasta. Tem a aviação agrícola, que quase ninguém comenta sobre a aviação agrícola, e é uma aviação fantástica. Tem a aviação geral. Pô, imagina, por exemplo, igual o Fernando do Aero, pô, ele tem o Super Petrel lá. Cara, imagina você ter o seu avião. Primeiro, a gente precisa ter a condição país aqui, Brasil, né? Para ter avião, para ter aí a condição de manter o avião. Ter você até pode ter, mas manter é que é um pouco complicado aqui. Só a oportunidade de você tá lá, você tem seu PP checado e poder voar.
for fun, entendeu? Não... Cara, a aviação virou hobby. Exato. Deixou de ser uma coisa que eu gostaria de fazer profissionalmente e virou meu hobby. Cara, todos os meus amigos gostariam de fazer exatamente isso, ter aviação como hobby. Só que, por um contexto de vida, não podem ainda, né? Mas provavelmente, quando todos se aposentarem, vão ter lá o seu aviãozinho, vão ficar voando no final de semana. Cara, isso é o tesão, bicho. Eu consegui achar um meio termo de ganhar dinheiro com a aviação e fazer com que ela continue sendo um hobby, porque isso é importante também. A gente coloca o hobby como profissão, acaba deixando de ser um hobby, né? Então, eu consegui achar esse meio termo, olhar para a aviação com brilho no olho, sabe? Às vezes passa um avião aqui em cima, eu saio correndo, cara, igual uma criança, para ver qual que é o avião. Eu faço isso até hoje. Eu não perdi essa mania. Ouvi e saio correndo. Aqui tem o Aeroclube, então o Aeroclube fica fazendo bastante circuito e uma das pernas é aqui em cima de casa. E de repente minha filha tem 10 anos, tá fazendo isso também. Ela, pai, vem ver do Aeroclube. Cara, você não sabe, cara, você sabe a alegria e assim, a satisfação que é você parar o que você está fazendo e lá e olhar e apreciar, admirar, pô, esse é o prefixo tal, tem, sabe, cara, é fantástico. Só quem Você vive... sabe, Rodrigo, que infelizmente tem algumas pessoas que estão fazendo com que essa paixão, esse jeito misterioso que a aviação toca o nosso coração comece a desaparecer de pouquinho em pouquinho. As pessoas estão banalizando a aviação e pessoas que têm muita responsabilidade, que não deveriam fazer isso, estão fazendo. Então, às vezes a minha briga é justamente dessa maneira. Eu acho que você está entendendo o que eu estou falando. São pessoas com muita responsabilidade que banalizam de uma forma, meu amigo, que, olha, é vergonhoso, entendeu? E aí a criança que está crescendo, que está vendo essa banalização, vai falar assim, esse negócio aí não é legal. Esse negócio não quero pra mim, não. Cara, tem que ser o contrário, cara. Exatamente. Você tem que mexer no coração da criança, bicho. Exatamente, e é o que eu faço. Eu acabei de ler o livro do Zilli, né? Sim. O Voo Sem Volta, e num capítulo ele fala como ele começou a gostar de avião e tal, e lendo aquilo ali eu me vi. Eu me vi ali, pô, criança, passa o avião, você sai correndo de dentro de casa. Eu morava em São Paulo, a janela do apartamento, eu consegui olhar, claro, atrás de vários edifícios e tal, a final da 17 de Congonhas, e se eu me pendurasse na janela e olhasse para o lado direito do prédio, eu via a final da 09. E, cara, eu não tinha, naquela época não tinha a DSB, não tinha a tecnologia, o acesso que a gente tinha hoje, e eu lembro que eu e um amigo, a gente ficava, eu consegui pegar o ATIS de Congonhas no videocassete, não me pergunte como. Caraca, meu irmão! Não me pergunte como. Perguntar para ele, hoje ele é comandante na Azul, comandante de Cleva. Não me pergunte como. Lá a gente tentando sintonizar o canal no videocassete e de repente a gente ouviu o ATIS. Que legal, cara. E pra gente aquilo era uma satisfação só de poder ouvir o ATIS. Sim. Hoje em dia não tem mais isso. Hoje em dia o acesso a criança, o jovem, 2 cliques já está ouvindo a Torre Congonhas, já está ouvindo a Torre Guarulhos, Brasília, enfim.
A nossa época era romântica, cara. A gente pegou essa época romântica da aviação. Então é diferente. A criançada hoje não vai saber como era. Eu não quero que... E detalhe, né, Rodrigão? Eu não quero que ser o velho chato que ficava, no meu tempo, que era bom. Exato. Eu não quero ser esse cara. Eu quero continuar fazendo com que as crianças queiram ter contato com a aviação. Né? E eu tô falando isso, assim, não é falar, no meu tempo. Sim. Não. É porque, assim, é para mostrar a diferença, né, dos tempos. Antigamente a gente tinha que, suar a camisa. Uma foto de avião, a gente tinha que folhear a revista Manchete e ficar lá, olha, saiu uma foto, saiu uma propaganda da Varig, saiu uma propaganda da VASP, da Cruzeiro. Hoje em dia não, né? Hoje em dia tá muito mais fácil. Falando em paixão, uma das paixões do canal é a música. Você curte rock? Você gosta de música? Bastante. Tipo de música que você gosta? Cara, eu sou bastante eclético, porém eu tenho minhas restrições com alguns estilos musicais. Talvez alguns preconceitos, mas outros conceitos formados. Tá. Eu gosto muito de rock. Muito, é o meu estilo preferido. Rock anos 80, 90, 2000 também, 70 também gosto. Como eu te falei lá no início, né, a música do Top Gun me marcou bastante, então foi onde mexeu com a minha emoção na época, e isso me acompanha até hoje. Tanto é que eu continuo ouvindo playlists da década de 80 diariamente, né? E gosto muito de música clássica também, adoro música clássica, meu compositor preferido, Vivaldi. Show de bola, adoro muito. E eu gosto de lounge music, música eletrônica, house. Sou eclético, sertanejo antigo, Leandro e Leonardo, Zé Ramalho, MPB, eu gosto bastante de muita coisa. A banda de rock favorita, aquela que, assim, tem um dia que você tá mais estressado, tá falando, não, vou ouvir essa banda, quero um rock que eu sei que vai me acalmar, eu sei que vai fazer eu pensar em outras coisas. Eu não sei se tu vai conhecer, mas antigamente a minha banda preferida era Journey, do Don't Stop Believing. Don't Stop Believing. Era muito legal, muito legal. Aí o vocalista saiu da banda, né? Acharam outro e com a voz muito parecida, mas não é a mesma coisa. Aí eu falei, droga, vou ter que achar outra banda. Aí, hoje em dia, eu diria que a Iron Maiden é a minha banda preferida. Fantástico. Fantástico. Ótima pedida. Ótimo gosto musical, hein, Gabriel? E não só pela música que é boa, mas também, né, pela história do vocalista. Pô, pelo amor de Deus, né? O Air Force One aí na aviação... mexendo com nossos corações adultos, né? Exatamente. Eu tenho um vídeo no canal aí que fala sobre o Air Force One, todos, né? Todos Air Force One. Como surgiu, né? Como que foi a trajetória do Bruce, né? Até ele se tornar piloto e por conta de quem. Quando eu estava fazendo a pesquisa, eu nem imaginava que o Nick McBrain era piloto, cara. Aí que eu fui descobrir que Bruce falou assim, mas se esse cara pode ser piloto, também posso. Então, vamos lá. E fantástico, né? Ainda bem que ele assim, aquela paixão, ele deixou aflorar e... Com certeza. Nossa, imagina se eu não tivesse deixado, né, cara? As pessoas... Engraçado. Às vezes a gente vai por um caminho, a gente não sabe, logicamente, onde que vai dar. Mas, a gente desiste no meio, um negócio que, podia dar muito certo, cara. E se ele não tivesse deixado, a gente teria perdido. Olha o tamanho da coisa que a gente tinha perdido no mundo, né? E eu não sei se a tua música preferida, a minha não é do Iron Maiden, curiosamente. A minha música preferida é do John Denver, que, curiosamente, também era piloto. E morreu voando. Morreu voando. Morreu num avião experimental assim, por conta da chave seletora de combustível, né? Cara, é impressionante. Mas ele tava intoxicado, né? Tem esse ponto também. Ele tava voando sob a influência.
Ah, tá. Ele tinha problemas, bastante problemas com álcool e drogas, enfim. Sim. O Iron, cara, você falou da música que você gosta do John Denver, né? Eu gosto de todas as músicas do Iron. Eu acho que, assim, para mim, a ícone é a Alexander the Great, que conta a história de Alexandre o Grande. Assim, o Iron, ele tem uma pegada de colocar a história na música, né? E eu acho isso fantástico. Só que a música que eu mais gosto, cara, assim, puta, é a One do Metallica. Essa música, Sério? essa música, cara, para tudo. Para tudo e toca essa música. Ela é engraçado, né? Como que a música mexe com a gente. Essa música do John Denver que eu te falei, Take Me Home Country Roads, né? Country roads, take me home. Que é uma das mais famosas dele. Uma vez eu tava de moto no interior de São Paulo, indo para Indaiatuba, numa estradinha local, né? Era uma estrada estadual, não era uma BR, e era dentro de um bananal, indo para Indaiatuba. Um negócio muito doido. Do lado da estrada, literalmente colado na estrada, era um rio. Então a estrada fazia o caminho do rio. E do outro lado do rio era um bananal, desse outro lado do rio, da estrada, era outro bananal. E, cara, tava final de tarde, meio quase laranja o céu. Cavoque, totalmente cavoque. E eu tenho um comunicador no capacete que eu vou ouvindo música. E aí tava no shuffle. E começou a tocar Take Me Home Country Roads exatamente num jeito ideal ali, que as coisas começaram a se encaixar. Cara, eu tive uma catarse, eu comecei a chorar. Olha só. Olha que bizarro, cara. Eu comecei a chorar andando de moto. Porque a estrada tava legal, as curvas estavam legais, o ambiente estava agradável, a música. Então, cara, se não fosse a música, eu não teria tido essa catarse. Engraçado como a música mexe com a gente, né? Mexe demais. Mas assim, cara, tem músicas que me fazem assim realmente ir às lágrimas. A Sound of Silence de Simon & Garfunkel. Nossa. Pelo amor de Deus. Meu pai, ele nos deixou esse ano, né? Eu sinto muito por isso, cara. Obrigado. Ele faleceu com 82 anos e tal, e ele amava música. Ele amava música. Mas música de qualidade, tá? Ele era de 38, então, todas as músicas dos anos 40, 50, 60, cara, pra ele amava Elton John, gostava muito de Bee Gees. Enfim, meu pai era fantástico o gosto musical dele. E Simon & Garfunkel me lembra ele, entendeu? Essa música em especial, pelo amor de Deus, quando começa os acordes eu falo, não, para, porque senão essa música realmente mexe muito. Bom, se você que está ouvindo isso aqui não conhece Sound of Silence, vai lá agora. Deixa na descrição aí, Rodrigo, as músicas que a gente está falando. Vou deixar assim na descrição, porque que fantástico. Gabriel, eu quero te agradecer demais. Para quem não conhece o canal do Gabriel, no YouTube Aerocast, tá? Tem Aerocast BR. Você digita lá, youtube.com/aerocastbr. Eu não consegui, cara. Eu não consegui o link do Aerocast sozinho. O YouTube não me deixou. Eu coloquei Aerocast BR. Aerocast BR. Infelizmente. Tá. E Instagram? Instagram, Aerocast BR também. Tudo igual. Aerocast tudo BR. Junto, inclusive. Tudo junto. E a loja? Para essas preciosidades? aerocaststore.com.br. Facinho, você digita lá camisetas de aviação Aerocast no Google, você vai achar facilmente melhores camisetas de aviação que você vai ter na sua vida. Eu vou deixar o link na descrição aí, tudo bem? Sem problema? Obrigado, cara. Muito obrigado. Áudio aí. Quem quiser acessar, é só dar uma clicada ali no link e conhecer a loja, que eu vou te falar de primeira. O canal, então, nem se fala. Gabriel, muito obrigado, cara. Agradeço. Eu que agradeço.
você ter aceitado esse convite, ter participado aqui do Papos da Aviação, dessa resenha. E, cara, valeu. O maior prazer do mundo, cara. Obrigado por me convidar e eu espero muito que o pessoal curta realmente essas entrevistas que você está fazendo, que é muito legal. Cara, com o Trajano. Fantástico. Bicho. Eu tava esperando que ele fosse falar sobre o acidente. E, cara, vocês falaram de tudo, quase menos o acidente. Vocês falaram também do acidente, logicamente, mas foi muito legal a conversa e saber um pouquinho mais por trás daquele cara ali, né? Por trás da história que ele teve. Isso é muito maneiro. Essa Obrigado é a por isso. da aviação, entendeu? É você trazer quem é essa pessoa, quem que está por trás dessa câmera aí. São seres humanos incríveis. E é essa a intenção do Papos da Aviação, é mostrar quem que está ali, quem é a pessoa que gosta, o que faz fora das câmeras, né? É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo com o Gabriel Toledano. Se você gostou, deixa seu like, compartilha esse vídeo, se inscreve aqui no canal. Muito obrigado, galera. Abraço. Valeu.